Boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo. Hoje é 3 de julho de 2013. Amigos, sintonizemos com as energias superiores, buscando aurir esse fluxo de luz da equipe que nos ampara, que nos protege e que labora conosco. Que estejamos com o pensamento numa frequência vibratória elevada e que tenhamos uma reunião produtiva de estudos, de meditação e de reflexão. Boa noite a todos. Bem, meus amigos, o tema que nós vamos enfocar hoje é por que adoecemos? Evidentemente, dentro de uma conotação de estudos da doutrina espírita, de acordo com a filosofia, a ética, a moral e a ciência espírita. Bem, então vamos iniciar a apresentação dos nossos slides. Bem. Então podemos passar nosso primeiro slide. Vamos aguardar. Isso. Por que adoecemos? Essa é a questão. Bem, então vejamos da sequência. Próximo. Adoecemos por fragilidades orgânicas. Porém, as fragilidades orgânicas que nós apresentamos são relacionadas a inúmeros fatores. Essas fragilidades orgânicas, elas refletem desarmonias de nossas estruturas espirituais. Então, embora a gente encontre a nível biológico uma explicação, uma fragilidade que nos faz adoecer, um problema imunológico ou um problema genético, seja o que for, há uma explicação sempre biológica. Essas explicações ou esses fatores decorrem de desarmonias de nossas estruturas mais profundas, mais sutis, que refletem gerando essas fragilidades orgânicas. Na realidade nós vemos pela janela das radiações possíveis de serem captadas pelos nossos olhos. Nós só enxergamos entre vermelho e violeta. Nós não enxergamos do ultravioleta para cima. Não enxergamos do infravermelho para baixo. Também não ouvimos os ultrassons. Não ouvimos os infrassons. E não vemos nada que seja fora desse espectro limitado que cabe dentro das nossas percepções. Da mesma forma, quando examinamos alguém com o estetoscópio da nossa profissão, a gente consegue ouvir o meu ouvido capta. Os aparelhos de radiografia, etc., captam dentro de uma certa faixa. E não tem acesso, pelo menos por enquanto, a essas outras dimensões nossas humanas, de onde vêm as origens dos problemas. Sigamos, pois. Todas as doenças decorreriam, então, de fatores espirituais se as nossas fragilidades orgânicas espelham dificuldades energéticas espirituais. Então vem a seguinte questão. Será que tudo decorre de questões espirituais? Não. Há fatores meramente físicos. Por exemplo, condutas inadequadas de higiene individual. Estrutura de higiene pública. Isso aqui, evidentemente, não está relacionado com uma questão espiritual. Se o indivíduo não procede uma higiene adequada, lava as mãos corretamente, antes de se alimentar, etc., evidentemente ele vai adquirir certas patologias, certos problemas, certos micróbios, bactérias, vermes, etc.
Então, são questões ligadas ao livre-arbítrio do indivíduo que geram patologias, geram doenças também. É verdade que quem está inserido no meio de uma higiene precária, ele está reencarnado nesse meio, tá? Está reencarnado num país, numa região, numa vila, num local onde a higiene é precária, evidentemente, ele ali está reencarnado porque ele tem sintonia histórica, vibracional, energética com aquele ambiente. E aonde ele tem que exercitar a sua superação, desenvolver determinadas qualidades, aprender a conviver com essas dificuldades. Não que ele reencarne para não exercer a higiene correta, mas é onde é o teste dele. Sigamos. Higiene correta. Mas é onde é o teste. Bem, aí vem uma questão. A influência dos protetores espirituais no tocante que evitar que adoeçamos? Existe? Não existe? Há ou não essa influência? Podemos ver adiante? Como nós podemos entender a influência dos protetores espirituais? Nós sabemos que eles nos auxiliam, que eles nos ajudam. Como é que nós vamos entender esse processo? Afinal, se o indivíduo tem uma doença, tem um problema físico, ele está experimentando uma dificuldade espiritual, desequilíbrio energético, precisa passar por essa experiência. Como é que funciona a influência positiva dos protetores espirituais? Vejamos. Bem, vejamos o seguinte. Do lado de lá, do andar de cima, dos nossos amigos extrafísicos, existe uma disponibilidade para a intuição às condutas geradoras de saúde. Ou seja, eles estão impulsionando ideias, transmitindo-nos ideias que vão favorecer a nossa saúde. Do nosso lado físico, aqui encarnados, a gente poderá estar captando essas influências, sintonizando com elas ou não. Certo? Então, auxílio existe, mas tem que haver a nossa receptividade energética, ou seja, estar no mesmo www. Né? Se está no outro www, não vai captar essa influência positiva, essa proteção. No entanto, observemos aqui no centro a seguinte frase. Não há, no entanto, como fugir totalmente à lei de ação e reação. Como assim não há como fugir totalmente? Significa que mesmo que se faça prece, mesmo que se faça oração verdadeira, sentida, ou profundamente honesta, amorosa, e que os protetores estejam profundamente envolvidos no nosso auxílio, há limitações. Por quê? Porque nós estamos estruturados energeticamente no nosso corpo espiritual com um conjunto de vibrações, de energias, de campos vibratórios que nós geramos em vidas passadas. E que isso foram ações executadas que agora geram reações naturais e consequentes, praticamente inevitáveis. Podem ser amenizadas. Algumas delas podem ser até resolvidas, mas não há como fugir totalmente a essa lei de ação e reação. Tá? Então, um aspecto a ser colocado. Pois não, seguindo. Aí vem a seguinte questão. Doença é karma? As pessoas dizem, essa asma é o meu karma. Mas, bem, primeiramente o seguinte, karma é uma palavra genuinamente espírita. A Federação Espírita Brasileira usa o termo karma nos seus livros espíritas. André Luiz Espírito, Emmanuel Espírito, falam na palavra karma. Certo? Chico Xavier recebeu muitas vezes a expressão karma. Certo? Só que é bom entender que aspectos kármicos, como diz Emmanuel, têm
tem uma visão diferente da ideia kármica dos nossos amigos indianos, dos nossos amigos que professam o hinduísmo, né? Que tem outra visão diferente de karma. Qual é a ideia que os espíritos nos explicam do que é karma? Bem, karma em sânscrito quer dizer ação, não quer dizer sofrimento, não quer dizer destino, não quer dizer consequência. Não. Karma do sânscrito quer dizer ação. Então, a asma é meu karma? Não. O meu karma seria a ação que eu tenho que desenvolver, a modificação energética que eu tenho que desenvolver para vencer a asma. Certo? Então, de uma forma jocosa, brincando, né? Uma pessoa diz assim, o meu karma é a minha sogra. Né? Não, o seu karma não é a sua sogra. O seu karma é aquilo que você tem que fazer, modificar, para aprender a conviver fraternal e amorosamente com as suas dificuldades com a sua sogra. Então, o karma é a solução, é a ação que nós temos que desenvolver para superar uma dificuldade. Essa era a origem do termo. E essa é a visão mesmo espírita. Sigamos. Então, karma não é algo que nós temos que nos conformar e tal. É algo que temos que trabalhar. Tendências de vidas anteriores a adquirir patologias específicas. Vamos analisar isso. Nós temos, sim, tendências de vidas anteriores a adquirir patologias específicas. Temos, sim. Como funciona isso? Olha, o corpo biológico, o nosso corpo físico, ele é um reflexo do corpo espiritual, ou corpo astral, ou psicossoma. Na realidade, são 117 sinônimos que existem no planeta de perispírito, de corpo astral, de psicossoma. Bem, se o corpo biológico é reflexo do corpo astral, o que há no corpo astral? Bem, lá existem registros energéticos desarmonizados, certo? Claro que nós temos registros energéticos de aquisições também. Nós temos registros energéticos de qualidades. Temos registros energéticos de uma série de valores nossos. Mas estamos falando, o tema aqui hoje é por que adoecemos. Tá? Então há registros energéticos desarmonizados e esses registros tornam-se modeladores pela via genética. Como assim pela via genética? As pessoas dizem, não, o indivíduo tem epilepsia, tem enxaqueca, porque geneticamente ele recebeu um DNA da sua avó, da sua mãe, que tem enxaqueca, que tem epilepsia, e por isso está explicado, é uma questão meramente genética. Não teria nada a ver de espiritual. Né? Ora, os genes, eles são controlados pelas matrizes perispirituais. O perispírito bloqueia alguns genes, o perispírito estimula alguns genes. Inclusive, quando eu dava aula de genética, muitos anos atrás, a gente falava na expressividade genética, ou poder de penetração de um gene. Que é o quê? É a maior capacidade do gene dar uma grande expressão ou uma pequena expressão de um problema. Então, essas matrizes perispirituais vão utilizar os recursos genéticos. Além do que, nós temos um óvulo só, a entidade espiritual se liga ao espírito, ao campo vibratório materno, liga-se ao óvulo e atrai o espermatozoide que tem o padrão genético compatível com o seu merecimento, com a sua necessidade de desenvolvimento espiritual nessa encarnação. Por isso são 300 ou 200, depende, milhões de espermatozoides, um só fecunda. Qual que fecunda? O mais espertinho? Não, aquele que tem a frequência vibratória que magneticamente é atraído para o óvulo já envolvido com as vibrações do espírito que vai reencarnar. Tá? Aí quando ele fecunda, é que se inicia o processo da reencarnação propriamente dito. Tá? Então,
tornam-se modeladores pela via genética de um corpo físico com tendências a certas enfermidades. Tendências são para serem resolvidas e não para serem aceitas passivamente. Quando se fala em aceitar um problema, é aceitar no sentido construtivo, de labor, de trabalho, de superação. Não aquela aceitação passiva, não, esse é meu karma mesmo, tem que deixar assim. Não, você tem a obrigação de resolver o seu problema, porque você será mais útil trabalhando saudável. Sigamos? Aí vem uma questão. É necessária a dor para evoluir? Ora, a dor, ela poderá ser necessária sim para evoluir como um processo anormal. Não é a dor em si que leva ao processo evolutivo. Não é que sofrendo mais a gente evolui mais pelo sofrimento em si. Nada tem a ver. Certo? O sofrimento em si não muda ninguém. Muda o esforço que a pessoa faz para superar o sofrimento, para compreender isso e com isso levar a novos percepções de novos horizontes. Então existia uma visão tradicional de que simplesmente a dor evolui. Daí veio aquela ideia da penitência. Cometeu um pecado, você dá 20 chicotadas, né? E se o pecado for grande, dá 40 chicotadas em você mesmo. Aí você sofre bastante, sofrendo você paga. Né? Então isso está completamente distante do nosso conhecimento espírita. Nós temos uma visão energética hoje, né? Uma visão diferente. Né? Que a dor ocorre quando a gente foge do nosso caminho. O nosso caminho é o labor e o amor. É o trabalho, a produtividade, o conhecimento, o amar a si próprio e aos outros. Esse é o caminho evolutivo. Tá? Quando a gente foge desse caminho, automaticamente gera-se dor. Mas não é como sinal de que a coisa está errada. Tá? Sigamos. Adoecer altera a nossa aura. Bem, primeiramente, o que é aura? Aura é o campo vibratório que nós emanamos, que tem uma frequência, um comprimento de onda, um brilho, uma cor, um conjunto de características energéticas que reflete o quê? O biológico, o etérico, o astral, o mental e o espiritual. Então, se a pessoa tem um problema de fígado, um problema hepático ou pulmonar, muda a vibração da energia vital, certo? Muda a vibração do corpo etérico, né? Isso já reflete uma desarmonia perispiritual e em todos os setores também, tá? De qualquer forma, quem está doente muda as vibrações e essa aura muda realmente de aparência. Tá? E muda na cor, no tom, no brilho e até no odor, porque a aura também tem um perfume próprio, ou um odor até desagradável, conforme o tipo de personalidade. Né? Sigamos. Bem, doenças e formas de pensamento. Bem, as doenças ou as fragilidades que nós temos decorrem de vivermos aqui na Terra, no nosso planeta, numa paisagem mental que nós criamos. Certo? Então, cada um de nós, individualmente e coletivamente, nós criamos uma paisagem ideoplástica, ou seja, a gente movimenta os fluidos, movimenta as energias, e nós temos formas de pensamento que nos acompanham. Certo? Essas formas de pensamento estão no trabalho, estão no nosso banheiro, na nossa cozinha, na nossa despensa, no nosso corredor, no nosso automóvel, certo? Então são campos energéticos de condensações fluídicas que estão ali. A pessoa repete o mesmo pensamento, a mesma conduta. Quando ultrapassa e fecha, a pessoa xinga. Então vai estratificando aquela paisagem mental. E isso vai levando a fragilidades energéticas e decorrem daí tendências de certas doenças também. Sigamos.
como é que as desarmonias energéticas gravadas no corpo espiritual, perispírito, né? Como é que elas chegam no corpo biológico? Bem, vamos recapitular. O corpo espiritual está ligado ao corpo biológico, molécula a molécula. E quando se fala molécula, é molécula mesmo. Porque o perispírito tem moléculas, tem células, tecidos e órgãos. Molécula a molécula, através de um campo de energia vital, também chamado fluido vital, ou prana. As células enfermas, as células doentes do corpo espiritual vibram em uma determinada frequência, modificando este fluido vital. Certo? Então vamos recapitular. O perispírito está ali, está desequilibrado, está vibrando numa frequência, certo? Está vibrando numa frequência, tá? E vibrando nessa frequência vai desarmonizar o fluido vital, a energia vital, que é o chamado corpo etérico. Em consequência, esse fluido vital desarmonizado vai determinar um desarranjo celular no corpo físico. Sigamos. Bem, uma questão que as pessoas fazem muito frequentemente. Olha, se a doença é um caminho, ou se as doenças são caminhos para drenagem de energias enfermas do corpo espiritual para o corpo físico, eu vou explicar essa primeira parte aqui, tá? O indivíduo tem um problema espiritual, íntimo e perispiritual. Então a forma de drenar essas energias, de expiar isso, de colocar para fora, de se libertar, é passar de mata-borrão do perispírito para o corpo físico, que reflete um problema orgânico. Então é um processo de cura. A doença é um processo de cura perispiritual e espiritual. Então pergunta-se, tratar e curar não interferiria nesse processo? Não estaria interferindo na lei maior, que é o processo da resolução? Essa é uma questão. Ah? Não. Bem, nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para evoluir e superar. Tá? Para evoluir e mudar as nossas energias. O tratamento é uma obrigação, porque saudáveis nós seremos mais produtivos, certo? Saudáveis nós vamos poder trabalhar mais, amar mais, estudar mais, crescer mais, certo? E exercitar uma série de características e virtudes que nós precisamos exercitar. Porém, se a drenagem dessas energias do corpo espiritual for indispensável, o que acontece? O tratamento não vai curar definitivamente a doença nesta encarnação. Vai amenizar a dor. Certo? Então, mas o indivíduo precisa passar por essa experiência. Tá? Então, e o tratamento? Vai reduzir a dor. Vai melhorar o conforto. Tá? Então, tem uma infinidade de doenças que são assim, são controláveis. O indivíduo chega no consultório e nos pergunta, doutor Ricardo, eu tenho diabetes, eu quero que o senhor receite um remédio para eu nunca mais ficar diabético. Se não, você vai tomar esse medicamento aqui, quanto? 2 vezes por dia. Até quando? Olha, você tem 45 anos, mais uns 50 anos espero que eu possa tomar esse medicamento. Porque a diabetes não tem um remédio que você toma e fica bom da diabetes. Você controla a diabetes tomando remédio sempre. Certo? Então isso vai amenizar e tornar o indivíduo mais produtivo, tá? Mas ele tem que se tratar. Sigamos. Uma questão curiosa. Será que o espírito fica doente? Hã? No mundo espiritual os espíritos adoecem? Essa é a questão, né? Bem, vejamos o seguinte. Primeiro, os tipos de mundo espiritual. Tá? Há mundos espirituais, há planos espirituais, dimensões espirituais bem próximas à crosta. Bem próximos à crosta terrestre. Até o André Luiz fala em Evolução em 2 Mundos, que esses planos mais próximos têm
primavera, verão, outono, inverno, dia, noite, nascer do sol, né? Escurecer, marco a reunião para as 20 horas, né? Exatamente como aqui, né? Porque são planos relativamente próximos à crosta terrestre, né? E lá a anatomia do corpo espiritual é muito semelhante, não é igual, mas é muito parecida. A fisiologia, o funcionamento dos órgãos do corpo espiritual é muito semelhante, quanto mais denso é o espírito. Então, é possível sim que isso desarranje, que eles tenham problemas também de saúde. Reflexos da vida planetária. Porque nesses planos espirituais mais próximos, frequentemente o espírito está vivendo lá um reflexo, uma continuidade do problema que ele desencarnou aqui. Então passou a vida inteira tratando uma doença. Ele chega no plano espiritual, não faz assim e fica bom de repente, né? E ele vai ter que continuar aquele processo de tratamento, de recuperação, né? Até solucionar, né? Então, ele tem células também em desequilíbrio, né? Sigamos. Como se efetuam os tratamentos dos enfermos no mundo espiritual? Bem, gente, existem locais especializados, como hospitais ou similares postos de socorro, dirigidos por entidades espirituais categorizadas. Aqui no ICEF, na nossa sessão mediúnica, quando aparece um espírito com um certo problema, de uma certa enfermidade, nós encaminhamos eles, através da equipe espiritual que trabalha conosco, para postos de socorro na espiritualidade. E já vários médiuns aqui, nos nossos trabalhos, a gente orienta para eles se desdobrarem extrafisicamente e visitarem esses hospitais. E são extremamente interessantes, né? Extremamente bonitos, inclusive, né? Dirigidos por entidades espirituais categorizadas. Ou seja, tem o conhecimento, tem a ética e o amor profundo para aquele gênero de trabalho, certo? Ninguém é diretor de um hospital por uma indicação de um político, coisa parecida, né? Não existe esse processo. É realmente por galgar o conhecimento e a amorosidade adequada àquela função. Lá eles utilizam recursos energéticos disponíveis na natureza e produzidos também por mentes sábias, tá? Manipulação de fluidos, de energias e recurso da natureza que existe lá, das plantas que existem na espiritualidade e tudo mais, né? Sigamos. Preces podem evitar que adoeçamos? Bem, aí depende. Existe uma prece maquinal e uma prece na visão espírita. Quando se fala prece maquinal, é aquela prece que é decorada e dita sem pensar. Pode-se fazer uma prece decorada, mas sentindo o significado do que está dizendo, mentalizando profundamente aquilo que está dizendo. Não é uma prece maquinal. Você eleva a sua frequência vibratória, galga outros níveis de frequência energética, sintoniza com outras faixas e recebe a resposta de luz. Tá? A prece na visão espírita é isso. De preferência não decorada. Mas se a pessoa tem muita dificuldade, use uma decorada, mas pense bem no que está dizendo, para poder movimentar as energias. Então, a prece estabelece então essa sintonia, ou seja, entrou no www Amigos Espirituais, né? E isso determina uma harmonização da nossa energia vital. Tá? É claro que há muitos outros fatores que podem determinar que possamos evitar a nossa doença. Né? Não é só a prece, mas ela pode ser utilizada também. Pois não? Vem uma coisa muito curiosa, né? Para quem já conhece um pouco a doutrina espírita, isso não faz o menor sentido, mas se escuta isso popularmente, ou até pessoas que estão começando a conhecer a ciência espírita, ainda confundem um pouco.
adoecemos por castigo divino? Bem, é bom lembrar que Deus, na visão espírita, é o amor que permeia o macrocosmo, as galáxias, o microcosmo, as partículas subatômicas. O universo está mergulhado no amor universal, no amor divino. Deus não é uma pessoa que fica triste, aborrecida, castiga, perdoa. Isso é um Deus inventado pelos homens. Deus, na visão espírita, é esse amor que banha o universo, essa inteligência universal, onipresente. Né? Então não tem castigo divino. Isso é uma forma infantil de compreender Deus. Quando nós transgredimos uma lei natural, ou nós movimentamos contra uma lei, a consequência surge. Até em situações, vamos exemplificar. Eu pego uma pedrinha, jogo para cima e vou ter uma prece fervorosa para que a pedra não caia. É muito complicado, porque eu estou indo contra uma lei cósmica universal, que é a lei de Deus. Descoberta por Newton, estudada pelos homens, mas é uma lei do universo, a lei da gravidade. Então, criou uma ação, é uma reação automática. Isso é inexorável. Né? Então, quando nós transgredimos leis naturais, geramos energias, e isso cria em nós fragilidades orgânicas provocadas por fragilidades energéticas. Né? Então, há reações naturais, automáticas da lei de ação e reação. Né? Não tem nada de castigo divino. Sigamos, pois. Bactérias, vírus, proliferando em nosso organismo, haveria alguma causa espiritual? As pessoas chegam a dizer o seguinte: olha, essa história de problema espiritual, você pegou uma doença porque tem um vírus, pegou uma bactéria e o resto é fantasia. Né? Bem, vejamos, amigos. Nós somos um espírito, nós não temos um espírito, nós somos um espírito. E quando pensamos equivocadamente, quando nós pensamos negativamente, de forma pessimista, enfim, de uma forma que não é saudável, tá? Isso acontece que nós lesamos o equilíbrio energético do corpo espiritual. Aí o que acontece? O corpo espiritual está ligado ao corpo físico pelo campo de vibração de fluido vital. Essa energia vital vai se desarmonizar. E, consequentemente, o sistema imunológico vai fragilizar. E, em função disso, ocorre a invasão microbiana. Porque o sistema imunológico... Porque alguém diz, não, só bactéria, a explicação é o problema imunológico. E para aqui. Só que isso decorre dessa fragilização da energia, que decorre de uma fragilização perispiritual, que no fundo está aqui no nosso pensamento ou sentimento. Sigamos. A relação dos chakras com as doenças. Os centros de força que existem no corpo etérico e corpo astral, ou seja, no perispírito, né, são chamados de chakras há milênios já, antes de existir o espiritismo, inclusive. Né? Então, são centros de força, né, que nós temos. Nós temos diversos, temos milhares de chakras, 7 ou 8 principais, outros secundários e milhares de pequenininhos, até pontinhos, que são os pontinhos de acupuntura. Né? Então, conforme, sim, o nosso problema, há uma relação com determinados chakras. Exemplificando. O indivíduo que é extremamente guloso, certo? Que ele traz o vício da gula, come exageradamente, até aquelas formas absurdas de comer, vomitar e comer mais, né? Enfim, como se fazia nos antigos festins romanos, né? Esse indivíduo, ele lesa o seu estômago, lesa o seu aparelho digestivo, quando vai para o plano espiritual, leva essas desarmonias e, reencarnando, ele traz nos centros de força aquele desequilíbrio. E isso vai gerar modelos energéticos de corpo espiritual frágil, tá? Naquelas áreas.
Falando em centro gástrico ou umbilical, a emoção está ligada ao chakra gástrico. Quando eu falo emoção, não é sentimento, que é ligado ao cardíaco. É emoção. Paixão é emoção. Amor é sentimento. Medo é emoção. Insegurança é emoção. Então as emoções fragilizam o chakra gástrico umbilical, que tem repercussões digestivas, certo? E assim por diante. Podemos adoecer ao doar energia? A pessoa, por exemplo, diz, olha, eu trabalho tanto no passe, será que eu dou tanto energia? Será que eu posso com isso me fragilizar e adoecer? De forma alguma, né? Não, de forma alguma. Existe um amparo superior, é dando que se recebe. Porque aí uma doação direcionada, espontânea, amorosa, verdadeira. Tá? E quem doa sangue não fica fraquinho. Olha, eu doei sangue 10 vezes e estou quase morrendo. Não é assim, né? Quanto mais você doa sangue, mais você renova e mais forte você fica. Desde que, evidentemente, cumpra as regras corretas, né? Alimentação, etc. Né? Então, é dando que se recebe. Não há nenhum problema. Eu fiz um estudo interessante com fotografias Kirlian, que tem uma série de dificuldades e equívocos nas fotos também. Essa questão é muito delicada. Mas eu fiz de 12 pessoas numa sessão mediúnica às 20 horas. Às 12 pessoas, às 22 horas, eu fiz as fotos novamente. Todas elas trabalharam 2 horas doando energia, sessão de radiação. E o que aconteceu? Às 22 horas, todas estavam com muito mais energia. Onde se via vermelho no campo áurico, estava cor de rosa. Onde tinha um azul escuro, estava azul claro. E onde era fininha, estava ampla o campo vibratório. Certo? Trabalharam 2 horas doando energia. É dando que se recebe. Porque existe o reservatório cósmico universal. Agora, claro, doar energia por perda, por vampirização, aí não. Tá? O que é vampirização? É a sucção criminosa de energia de outra pessoa. Tá? Então, ou até um processo assim, às vezes inconsciente. Chega uma pessoa e vai contar o problema para outra. Tá? A pessoa está ali, não está preparada, não fez o ambiente correto. No atendimento fraterno, na casa espírita, se faz uma oração, se realiza um relaxamento, se pede auxílio dos mentores espirituais e está-se ali e faz até um campo energético, se cria um campo energético próprio para isso. Até pode-se mentalizar o campo energético também. Né? Mas não é isso. A pessoa chega com alguém na repartição, diz, olha, né? Quero conversar contigo depois do expediente. Termina o expediente, vamos conversar um pouquinho. Não. E a pessoa fica longo tempo contando os seus problemas, contando isso, contando, e o outro com vontade de ir para casa, vou perder o ônibus e tudo mais, e fica ali contando tal. O que acontece? Ele fala, e faz o desabafo, aí ele sai assim, foi tão bom conversar com o senhor, foi uma delícia, estou até bem melhor. Aí o outro sai, eu estou exausto. Né? O que aconteceu? Não foi só uma conversa de desabafo, foi um desaba-o-bafo. Né? Ele jogou, então, e puxou energia. Ele puxou energia. Então ele vampirizou energeticamente. Tá? Há pessoas que nos esgotam se a gente não sabe controlar o relacionamento, o campo de vibração da troca de energias. Um corpo quente ao lado de um corpo frio, o que acontece? Passa o calor do corpo quente para o corpo frio, até equilibrar. Então nós temos que estabelecer nosso limite, é até aqui, tá? Senão você desgasta-se. Então aí é uma perda por vampirização. Tá? Pois não? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa é algo que, ainda bem que a psicologia moderna está trabalhando muito em cima disso, tentando suprimir esse problema, essa dificuldade nas pessoas. Que muita gente adoece psicologicamente ou adoece organicamente por causa do sentimento de culpa. Se nós pegarmos
no plano espiritual, as diversas razões por que os espíritos estão em dificuldades, nas zonas de dificuldade, no umbral, podemos resumir tudo numa palavra que é culpa, por vários motivos. No momento que esses espíritos deixam de se culparem e de se preocuparem e passam a se ocupar, passam a ter uma tarefa, um trabalho, passam a ter uma ocupação, eles deixando a culpa, eles normalmente deixam de sofrer. Tá? Então, a culpa é uma energia fragilizante que baixa muito a vibração do indivíduo e favorece muito o adoecer. Bem, muitas vezes a pessoa tem uma distonia mental muito séria, um sofrimento muito grande. Né? A pessoa, o espírito, nós somos espíritos. Tá? E esse sentimento, essa energia tão frágil, essas vibrações acabam bombardeando as células físicas da pessoa o tempo todo. Isso funciona quase como um mecanismo de radioatividade, que pode levar inclusive a mutações do gene, do DNA, e, consequentemente, pode levar a câncer. Eu tenho um grande amigo que já desencarnou, que ele tinha uma filhinha adotiva. Aliás, tinha mais de uma, mas tinha uma filhinha adotiva. E que ele amava muito essa filhinha. E o que aconteceu é que um determinado dia, a menina que estava noiva, estavam distribuindo convites de casamento, visitando os parentes, distribuindo os convites. E na sexta-feira à noite, o noivo vinha sempre de São Paulo, ele chegou em casa e a menina não estava em casa, a moça não estava em casa. E meus amigos, o pai e a mãe da moça, não, deve ter ficado na casa de uma coleguinha, alguma coisa assim. Esperaram algumas horas e nada. Telefonaram para as amigas, todas conhecidas, não localizaram a jovem. Ficaram muito preocupados e começaram a encetar buscas diversas, no começo mais dentro do lógico, parente, amigo, etc. Depois fora do lógico, hospital, isso, prisão, enfim. O que aconteceu? E não localizaram a moça. Passou o sábado inteiro procurando, nada de notícia da moça. Quem sabe foi para a cidade próxima visitar a tia, não sei mais o que. Nada. Muito bem. Passa-se o sexta, passa-se o sábado. Quando chega domingo à noite, todo mundo já apavorado, já meio desesperado, chega a jovem, de braço e de mão dada com o rapaz. Né? Aí o pai e a mãe olham, o que houve, o que aconteceu, etc. Não, é porque eu saí sexta-feira, fui na casa de uma amiga e tal, e encontrei a minha alma gêmea. Né? E está aqui, estou apaixonado por ele está apaixonado por mim, eu não vou mais casar com fulano, né? E eu vou embora com ele. E o pai e a mãe não sabiam se choravam, se brigavam, entende? Ficaram naquele impacto, a menina, inclusive, virou-se e foi embora com o rapaz. O noivo voltou para São Paulo, não disseram ele viajar logo, porque não bateu o carro, né? Enfim, o que aconteceu com o meu amigo, pai da moça, ele desenvolveu um sentimento de decepção tão grande, de choque tão grande, rapidamente fez um câncer e rapidamente desencarnou, certo? Fez lesões gravíssimas, né? Fez um câncer fulminante. Tá? Então, esse fenômeno também existe. Sigamos. Pode-se adoecer do instinto sexual? Bem, quando existem cargas magnéticas milenares desajustadas, ou seja, quando a pessoa traz na área da sexualidade campos vibratórios de muitas encarnações vividas profundamente desajustados, fora do equilíbrio, isso pode ser um fator de adoecimento da sexualidade. Da mesma forma, traumas do passado sofridos nessa área também podem levar a desequilíbrios significativos, né? E também pode levar a desajustes profundos do instinto sexual em várias frentes,
de várias formas. Né? No fundo, tudo isso decorre de uma imaturidade psíquica, ou seja, de uma imaturidade espiritual. Porque qualquer desajuste, qualquer desequilíbrio é uma imaturidade. Né? E principalmente quando o sexo não é associado ao amor. É um sexo pelo sexo só em si. Não existe vínculo afetivo, não existe vínculo amoroso. Então essa energia ela é canalizada de uma forma equivocada, desequilibrada e pode levar a adoecimento desse instinto sexual, sim. Sigamos. Vamos aqui falar sobre uma coisa diferente. Ecologia mental. Esse termo ecologia mental foi criado por esse autor aqui, Murilo, com 2 L's, Nunes Azevedo. Ele publicou um livro com esse nome, pela editora Pensamento. O que é ecologia mental? Bom, ecologia é o estudo não só do meio, mas da relação do indivíduo com o meio. Certo? Do indivíduo com o meio. E ecologia mental seria a relação do pensamento com o meio. Então, uma obra interessantíssima, né? E nessa obra, ele cria um verbete também, um outro verbete que é a obesidade mental. Quem olha isso aí pensa, não, ele ficou gordo porque mentalmente, né? Não ficou gordo não. A obesidade mental é o inchaço, o exagero de nutrientes não alimentares, de excesso de informações. Como tem o fast food, né? A gente vai no fast food quando está com pressa, né? Isso aqui, agora já não é um verbete dele, isso aqui é meu, eu inventei isso aqui, tá? Heavy food, alimento pesado. Heavy food são informações pesadas, isso aqui já é a minha parte. São informações pesadas e excesso de informações. O que significa? Olha, desde criancinha, abre a televisão, a internet e tudo mais. Gente, é um volume de informações inabsorvível. É impossível você absorver todo aquele volume, aquela carga de energias que manda para o seu espírito, para a sua mente, para o seu cérebro. É impossível. Então aquilo começa a engordar, né? Dá uma obesidade mental. Né? E qual é o sintoma principal dessa obesidade mental? Estresse. E derivações de estresse. Aí vem pressão alta, isso, aquilo, mas basicamente estresse. Essa é a sintomatologia principal da nova doença da modernidade, obesidade mental. Tá? Sigamos. Bem, aqui eu estou propondo um tratamento para a obesidade mental, tá? É uma ousadia de minha parte. A obesidade mental pode ser tratada do seguinte, com uma dieta qualitativa. Ou seja, selecionar, a qualidade da informação. Você, como diz a minha netinha, assim, ela se vira para nós, está bem educadinha pela minha filha, ainda bem, né? Diz assim, esse programa que vem agora é para minha idade? Eu digo, não, esse não é. Ah, que pena. Então tá, então pode brincar lá na casinha de boneca, depois, aí chega, tem algum programa para minha idade agora? Ó, tem, ó, Discovery Kids, agora já não é mais Discovery Kids, agora é o Disney, né? Então é uma dieta qualitativa, né? E propomos também uma dieta quantitativa. Reduzir o volume de informações. Né? A pessoa, ela recebe... Tem pessoas que estão com fone de ouvido, escutando uma música, escrevendo alguma coisa e lendo ainda na televisão. Né? Lê na televisão, escuta na televisão, digita aqui no computador, escuta no ouvido, etc. Né? Então, é uma quantidade de volumes. Além disso, temos que equacionar a quantidade de horas que estamos na internet, na televisão, enfim, no celular, né? E assim por diante. Né? Eu, há pouco tempo, estava com a minha esposa na Croácia
entende? Fomos fazer umas palestras lá na Itália e tal. Aí tinha um barco muito bonito, nós estávamos num lago, maravilhoso lago, e nós estávamos embevecidos olhando o lago, né, batendo fotografias do lago, da cachoeira, é um lugar maravilhoso, né? Plitvice, chama-se Plitvice, um lago lá, é inclusive protegido pela Unesco, né? É a Unesco que faz do patrimônio, né? Protegido pela Unesco e tudo mais. E nesse barco tinham 2 jovens que estavam o tempo todo com o computador e o celular. Eles passaram o tempo, a minha esposa assim, olha só o rapaz, entende? O que tem rapaz? Olha o que eles estão fazendo. Eles ficaram um tempão no barco, não olhavam a cachoeira, não olhavam o lago, não olhavam toda a vegetação, e todo mundo assim, embevecido com o ambiente, né? E eles lá no computador o tempo todo. E não estavam fazendo foto do lago, não, estavam fazendo outras coisas, né? Então, muito bem. Além de uma dieta qualitativa, além de uma dieta quantitativa, nós propomos uma transfusão sanguínea. Não, uma transfusão de energia afetivo-sociofamiliar. Isso é uma proposta nossa também, né? Ou seja, a troca de energias entre a família, no meio ambiente, é claro, adequada ao ambiente. Ninguém vai ficar abraçando e beijando aí todo mundo, que não tem nada a ver, né? Então, você vai interagir adequadamente ao meio, mas trocar a afetividade, trocar o sorriso, né? Trocar a informação, estar aberto a um diálogo amigo. Passar essa energia para o outro. Sigamos. Qual seria a relação entre doenças e larvas mentais? O que é uma larva mental? Bem, vamos rever. Quando se tem ideias desequilibradas, repetitivas, criam formas pensamento. Essas formas pensamento são alimentadas pelo fluido vital, energia vital, do próprio indivíduo. Então essas larvas mentais começam a consumir a própria energia do indivíduo, adquirindo extremo poder corrosivo e alucinatório. Criam quadros de fantasia, gerando alterações físicas e mentais. Isto é uma larva mental. Sigamos. Bom, mas de qualquer forma, a larva mental, portanto, ela leva a uma doença, pode levar a uma doença física e uma doença psicológica, sim. Existem algumas doenças desconhecidas, não classificadas, não rotuladas, aquela história, nenhum médico sabe o que eu tenho, ninguém sabe o que é que eu tenho, tá? Que tem origem no corpo espiritual? Sim, existem. Por quê? Primeiramente, que cada um de nós tem um histórico multimilenar. Quem é que é igual a outro aqui na Terra? Ninguém. Portanto, não há 2 corpos biológicos iguais aos gêmeos univitelíneos, porém são 2 espíritos diferentes também, que têm história de vidas passadas diferentes. Tá? Bom, então nós temos um histórico multimilenar, milhares de anos, enfim, um grande número de reencarnações. E nesse histórico multimilenar, nós geramos núcleos energéticos específicos. O que é que significa específicos? Individuais, próprios. Cada um de nós tem núcleos de energia que não são iguais aos de ninguém. E outros que são parecidos, até podem ser iguais. Mas no conjunto, ninguém é igual a ninguém. Em função disso, como nós somos trilhões de núcleos de energia que pulsam, que são os arquivos nossos das vidas anteriores, que são específicos, nós temos disfunções pessoais, particulares, individuais, e que são desconhecidas dentro do catálogo das doenças definidas. Certo? Então, sim, existem doenças não classificadas que são pessoais nossas mesmos.
Sigamos. Remorso como origem de doenças. Olha, esse trecho eu tirei do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Apenas eu cortei algumas frases e vou dizer alguns sinônimos para facilitar a leitura, certo? Mas quase ipsis literis está lá. Os campos energéticos perispirituais, oriundos das faltas do passado, que é o popular pecado, né? As faltas do passado, recalcadas no inconsciente, que estão esquecidinhas lá dentro, né? Ou a gente não quer tomar consciência, são as chamadas zonas de remorso. Fica aquela energia roendo lá. Zona de remorso. Ali, nessa zona de remorso, as energias giram, porque tudo tem movimento. Giram em circuito fechado, giram entre si, gerando reflexos sobre o organismo, certo? Está ali no perispírito, girando e ocasionando reflexos. Sigamos. Formam-se, então, nódulos de forças mentais desequilibradas. Nódulos de forças mentais desequilibradas, que expressam dívidas kármicas e desarticulam o equilíbrio. Sinergia é equilíbrio, tá? E desarticulam o equilíbrio do perispírito, criando tendências a doenças e atraindo obsessores pela frequência de vibração. Os resíduos mentais da culpa são como uma espécie de lodo no fundo de uma piscina calma. Um dia virão à tona para a necessária remoção. E essa remoção não é sofrimento, pelo contrário, é uma drenagem, uma libertação, uma limpeza, e isso pode ser feito com trabalho construtivo, com labor e com amor. Necessariamente não com sofrimento. Sigamos. Bem, a terapia regressiva é uma terapia onde se volta no tempo, se volta no passado e se busca esses registros energéticos da infância, da vida intrauterina, que estão inconscientes, né? E inclusive das vidas passadas. Tá? A terapia regressiva é feita no mundo espiritual, até nos filmes mostram aí, veja as suas vidas passadas, etc. Então é um processo de terapia, não é por curiosidade, é para um tratamento. Então se regride no tempo para um tratamento, para um esclarecimento. Tá? A terapia regressiva é feita nas sessões mediúnicas, se mostrando aos espíritos questões de vidas anteriores que levaram àquela situação. E a terapia regressiva, com uma ética espírita fundamental, feita por um psicólogo ou um médico que tem conhecimento dessa parte e uma ética espírita, tá? Que tenha conhecimento da reencarnação, sabe em que vai mexer, em que não vai mexer, certo? Então, isso pode abrir horizontes e compreender esses núcleos energéticos em desarmonia, drenando-os para o córtex cerebral, para a consciência atual, libertando-se desse problema. Né? Como vocês sabem, eu trabalho também com terapia regressiva e a gente busca sempre seguir uma ética rigorosa nesse sentido. Sigamos? O tratamento homeopático está relacionado aí também porque ele tem uma ação energética. O remédio homeopático não tem ação química nem bioquímica. Ele age em campos de energia, modificando a frequência do fluido vital. Desde Hahnemann, em 1700 e pouco, fundador da homeopatia, ele já falava que a homeopatia mexe nas vibrações. Ele usava o termo energia vital. Mexe na energia vital, equilibrando a energia vital. Então mexe energeticamente, né?
como também a aplicação do passe mexe energeticamente, né? Sigamos. Bem, aí vem uma questão. Por que é que há doenças incuráveis? Por que que a pessoa diz, olha, eu tenho uma doença que é incurável? Né? Pois é, aí tem uma grande novidade. Pode mostrar o próximo. Todas são curáveis. Eu não disse nessa encarnação? Todas são curáveis. Porque qualquer anormalidade, qualquer doença, qualquer patologia, ou ela, se não se resolve nessa encarnação, vai se resolver na próxima ou bem mais adiante, dependendo da mudança energética que o espírito promova, da mudança do seu padrão de pensamento. Então, todas elas são solucionáveis com o tempo. Isso é uma boa notícia. Sigamos. Conclusão. A forma de nós gerarmos núcleos de energia positivos. A forma de nós criarmos condições favoráveis à nossa saúde emocional, espiritual e física é basicamente pelo amor e pelo trabalho. Tá? Aqui são dois campos fundamentais, geradores de energias de alta frequência, de equilíbrio e que nos levam à saúde. Muito bem, amigos, próximo. Pois então, que seja o amor e o trabalho o nosso caminho, e para vocês nós desejamos então muita paz, muita saúde e que todos nós possamos ter em nossos caminhos a natureza, as flores, a luz, porque a natureza é o livro divino, onde Deus escreve a história de sua sabedoria. Emmanuel. Muito obrigado a todos, era isso que nós desejaríamos apresentar. Acendemos a luz aqui? Muito bem. Bem, então nós gostaríamos agora de abrir a questionamentos, abrir a perguntas a vocês presentes ou da internet. O microfone está circulando na sala. Os que quiserem levantar alguma questão, fiquem inteiramente à vontade. Da internet, alguma pergunta? Sim. É o seguinte, a Sônia Sanches, ela pergunta o seguinte: a cura de uma doença é sinal que os corpos se harmonizaram? Se a cura de uma doença é sinal de que os corpos se harmonizaram. Sabe de onde a Sônia Sanches é? Não, ela não disse que cidade. Não. Muito bem. Então é o seguinte, a cura de uma doença pode, em alguns casos, vou explicar, significar uma harmonização energética mais profunda. Em outros casos, não. Porque foi resolvido aquela manifestação em aquele local, por uma intervenção médica, cirúrgica, etc., né, que a pessoa seguiu corretamente, mas se ela continuar pensando da mesma forma, se ela continuar emitindo as energias da mesma frequência, continuar com a sua tristeza profunda, continuar com a sua inveja, com o seu ciúme, com o seu medo, com energias do mesmo tipo, o que pode acontecer é que não está havendo harmonia dos corpos espirituais, dos campos de força, e, que bom, o barulho diminuiu, né? E que isso poderá eclodir em outro ponto do organismo físico. Então a pessoa cura-se do problema A, mas aquilo passa a eclodir no local B, dando uma doença B, certo? Porque basicamente ela não mudou. Então, o que importa fundamentalmente é essa mudança interior. Eu até vou contar rapidamente uma história que alguns já conhecem, de uma senhora que me procurou, que ela veio me procurar, disse: olha, doutor Ricardo, estou lhe procurando, porque fulano me indicaram, etc., contando os casos e tal. Eu disse: que bom. Em que posso ajudar a senhora? Ela disse: olha, eu tenho
câncer de cabeça de pâncreas. Aí eu dei uma gelada, né? Porque câncer de cabeça de pâncreas, dependendo do tipo, normalmente a vida é em torno de 6 meses, 3 meses, né? Essa faixa assim, né? Geralmente 6 meses. Tá? Aí disse, bem, o que a senhora já sabe sobre a sua patologia? Porque, né? O que a senhora já está informada, para poder lhe explicar alguma coisa? Bom, eu sei que eu devo ter poucos meses de vida, ela disse, né? Disse, bom, então, o que a senhora gostaria que eu lhe ajudasse? Eu pensei comigo, será que ela está pensando que eu vou curar o câncer de cabeça de pâncreas com homeopatia? Né? Mas ela disse, não, eu sei que eu posso ser ajudada pelo senhor, não sei bem como, mas vários clientes estiveram aqui, sentiram-se bem, então eu estou procurando alguém para poder me ajudar. Muito bem. E eu conversava com essa senhora, falava sobre a vida, sobre as energias, sobre o pensamento e tudo mais, explicando uma série de detalhes, e ela marcava a consulta com uma certa frequência, né? Até mais frequente do que os outros pacientes. Um determinado dia, a senhora desapareceu. Aí eu pensei, cliente quando desaparece, ou muda de médico ou morreu. Né? Então eu fiquei naquela dúvida, o que teria acontecido com essa senhora? Aí um dia, no supermercado, eu encontrei a filha dela. E eu fiquei roxo de curiosidade para saber notícias da senhora, porque afinal as conversas estavam tão interessantes e parecendo úteis e tal. Aí meu carrinho de supermercado, eu fui sem querer passar do lado daquela moça, né? Ô, doutor Ricardo, ô, senhora, como vai? Tudo bem e tal? Tudo bem e tal. Como é que está a senhora, sua mãe? Ela assim, está muito bem. Eu disse, então mudou de médico, né? Está muito bem. Sim, muito bem e tal. Assim, e a sua mãe está morando aonde? Ela assim, no cemitério do Itacorubi. Aí eu fiquei assim, meio parado. Aí depois de um segundo eu perguntei para ela, mas eu não entendi bem. A sua mãe está bem ou está no cemitério Itacorubi? Não, ela morreu fisicamente. Mas eu quero dizer para o senhor o seguinte, parabéns. Aí eu pensei, está brincando comigo, né? Parabéns, assim, por quê? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, com as suas conversas, o que aconteceu é que ela chamou um primo que ela perseguiu durante muito tempo, etc, 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 etc. Ela chamou o primo, pediu perdão, até deixou alguma coisa para ele de herança e tudo mais. Os dois choraram, foi emocionante e tal. Ela se reconciliou com uma ex-empregada, ela fez isso, ela buscou uma cunhada, enfim, e começou a mudar todo o relacionamento dela, dia a dia, cada momento, e foi refazendo tudo. De modo que ela era uma pessoa, doutor Ricardo, que era uma pessoa difícil, pessoa desagradável. É minha mãe, ela disse. Mas era uma pessoa extremamente difícil, as pessoas tinham uma grande dificuldade de conversar com ela, de conviver com ela. Ela foi mudando nesses meses, tornou-se irreconhecível. Foi uma coisa linda de se ver. Eu posso lhe dizer o seguinte, doutor Ricardo, minha mãe morreu curada, certo? Muito obrigado, né? Então foi o primeiro paciente que eu tive que morreu curado, certo? Então, na realidade, é uma situação interessante, né? Que mostra essa nossa visão diferente, né? Muito bem. Alguma outra pergunta? Sim. A Marilza Carneiro, ela pergunta o seguinte, e as doenças hereditárias? É por falta de harmonia na família? Não. As doenças hereditárias ou doenças genéticas, elas se expressam no indivíduo quando esse indivíduo, esse espírito reencarnado, tem sintonia, atração por esse tipo de gene. Vamos dar um exemplo. A família tem 2 filhos ou mais filhos, um deles tem aquela doença, o outro não tem. É o mesmo pai, a mesma mãe, um recebeu o gene, o outro não recebeu. Por quê? Porque aquele que recebeu o gene tinha no seu corpo espiritual as fragilidades energéticas que sintonizaram com isso. E foi atraído esse gene na fecundação. E o outro irmão não tinha. Então não foi atraído esse gene. Então não é por uma desarmonia da família, mas é algo do próprio indivíduo que atraiu, sintonizou magneticamente esse gene e se expressou, certo? E quando não há saída, tanto o pai e a mãe têm genes, às vezes se o espírito não tem nada a ver, tem um defeito tão pequenininho que passa despercebido, certo? E o outro irmão às vezes tem um enorme, tá?
Então aquilo não vai interferir na vida dele, o outro vai interferir bastante. Então é sempre alguma coisa de foro íntimo, de energia pessoal. Sigamos? Tem mais uma na internet. Vamos lá. Alguém da casa aqui gostaria de levantar alguma questão? É só pedir o microfone e chegar, né? Fique à vontade. Né? Vamos adiante. A Carmen pergunta o seguinte. Não estou dizendo de onde fala, né? Não. Tá bom. No inverno, é comum as pessoas ficarem gripadas. O clima frio pode causar algum tipo de sentimento que desencadeie essa doença? Que interessante. Bem, de fato, certos climas favorecem a certas mudanças de energia e favorecem a certas peculiaridades psicológicas. Então, por exemplo, o tempo muito nublado, muito fechado, quando diz tende, não quer dizer todo mundo, tende a dar uma certa melancolia, uma diminuição do dinamismo, tende a dar. Né? Existem muitos casos mais de depressão e de suicídio, inclusive em climas frios, do que em climas quentes. Agora, isso nunca é a causa. A causa está dentro do indivíduo. Tem gente que pode ir para o clima que for, que vai estar alegre e brincando. É bom colocar bem claramente isso. Né? Então, aquilo favorece. Né? Favorece, mas sempre nós somos superiores a qualquer energia dessas climáticas. O nosso psiquismo é muito mais sutil, muito mais forte. Mas há clima, sim, que favorece a certas peculiaridades. Sim? Mais uma pergunta da Bianca Santos. Como saber se um câncer foi causado pelo próprio encarnado, por seus desajustes e desequilíbrios emocionais, energéticos, enfim, aqui mesmo na sua encarnação? Ou isso é regra? Pois é, bem interessante, né? Então, deixa eu ver se eu consigo... PBDE do monitor Anilton. É uma aluna nossa aqui da casa, né? Do professor Anilton, do programa básico de doutrina espírita. Bianca, né? Dá uma repetida na pergunta, porque é meio pouco longa, eu me perdi na sequência. Vamos lá. Isso. Então, no caso de ser um câncer, né? Então, da Bianca Santos. Como saber se um câncer foi causado pelo próprio encarnado, por seus desajustes e desequilíbrios emocionais, energéticos, enfim, aqui mesmo na sua encarnação? Ou isso é regra? Sim. Entendi. Então, o seguinte, não é regra. A pessoa, aquele meu amigo, por exemplo, que desenvolveu câncer, com a história da filhinha dele, né? Uma outra pessoa poderia ter passado pela mesma situação e não ter desenvolvido câncer absolutamente, poderia ter outra manifestação, poderia ter até nenhuma manifestação física, ele poderia chorar muito e tudo mais, e se dedicar a alguma outra atividade, ajudar a filha de uma outra forma, enfim, na verdade, ele poderia ter buscado uma outra derivação e não ter desencadeado. Então, isto sim, em parte tem a ver com as características individuais, com a psicologia individual da pessoa, certo? Agora, entram vários fatores. Quando a pessoa baixa a vibração, há interferência dos espíritos brincalhões, dos espíritos atrasadinhos, dos espíritos, entre aspas, malvadinhos, né? Ou seja, há uma turminha da pesada, tá? Que vibra em outras frequências vibratórias, que quando baixamos a nossa resistência, né, entramos em sintonia com eles. Então existe um processo obsessivo secundário, não como causa, secundário, complementar, né, que pode interferir nesse processo também. Né? Então não é regra geral, tem muito de pessoal, mas entram muitos outros fatores em conjunto. Faltou algum detalhe sobre a pergunta? Não. Não, isso que deu, né? Vamos adiante. Larvas mentais podem se transformar em doenças físicas? Sem dúvida, as larvas mentais podem se transformar em doenças físicas, certo? Essas larvas mentais, ela tem sintonia
muito fácil com bactérias bastante agressivas, bactérias físicas mesmo, né? Então tem sintonia sim. Então elas podem atrair, criar o substrato, criar o terreno próprio, né, para que essas bactérias se instalem com muita facilidade. Não é que ela vira uma bactéria, mas ela atrai a bactéria. Pode sim. A saúde física é sempre um reflexo da saúde mental, espiritual? Não, a palavra sempre não é bem correta, não. Frequentemente, habitualmente, de uma forma geral, costuma ser. Mas a pessoa pode estar transitoriamente com uma saúde física e ter lá dentro desequilíbrios muito significativos. Daqui a 20, 30 anos, às vezes vai eclodir um problema, porque se analisar a pessoa agora, ela tem 35 anos, não, minha saúde é perfeita, não tem absolutamente nada, faz exame, está tudo perfeito. Então essa pessoa é um anjo? Não. Ela pode ter alguma coisa lá dentro que daqui a algum tempo poderá eclodir. Ninguém está torcendo para que isso aconteça, não. Pelo contrário, torcemos que nunca surja, que ela seja bem legal por dentro. Mas, por estar fisicamente bem, não significa que ela é um espírito em total equilíbrio. É porque, às vezes, ainda não teve o fator desencadeante, certo? Quando encontra aquele fator desencadeante, aciona o registro do passado e aquela coisa pode eclodir, né? Tudo isso é dinâmico, tudo isso é mutável, tudo isso é sempre tem sempre muitos fatores e exatamente. Passa o microfone lá, porque senão o pessoal da internet não escuta você. Põe o microfone para ela lá. Isso. 3 perguntas. Ótimo. Na verdade, eu não sei se eu já respondeu uma delas. Todas as doenças são espirituais? Primeiro, se todas as doenças Deixa eu responder primeiro, só para não perder a sequência. Pode ser? Pode. Se todas as doenças são espirituais. No nosso segundo slide, bem no comecinho, a gente colocou até esse detalhe. Algumas doenças não têm origem espiritual. Por exemplo, são aquelas adquiridas por uma questão de higiene pessoal, são aquelas doenças adquiridas por uma questão de higiene pública, certo? Então não tem a ver necessariamente com questão espiritual, e aquelas pelo livre-arbítrio de condutas individuais. Por exemplo, a pessoa abusa de alguma coisa, de repente começa a ingerir álcool em excesso, por livre-arbítrio. Então ela vai gerar uma doença pelo seu livre-arbítrio. Não tem nada a ver com a questão espiritual de base. Lógico que ela ingerindo álcool em excesso, ela vai atrair companheiros espirituais que bebem, lógico, há uma consequência. Mas decorreu basicamente dela, do seu livre-arbítrio. Se a pessoa não lava as mãos antes de comer, não se cuida corretamente, daqui a pouco ela vai adquirir uma bactéria, uma doença, por falta simplesmente de higiene pessoal. Da mesma forma, a pessoa que convive numa comunidade onde a higiene pública é ruim, ela acaba adquirindo alguma coisa típica dali também, né? Mas siga as duas questões. A próxima questão seria em relação ao que o senhor colocou no final, falando sobre vidas anteriores, se eu entendi direito, alguma coisa relacionada a isso, que a pessoa pode ter alguma doença que foi desencadeada ou que ela já veio de vidas anteriores, alguma coisa nesse sentido. Achei... Não ficou claro isso, achei estranho. Perfeito. Que dá a impressão de como se fosse a ideia do castigo, né? Penou de alguma forma, pagando de alguma forma. Compreendi. Não, é o seguinte, nós podemos ter tido, por exemplo, uma determinada doença bastante grave numa vida anterior, e a gente traz, quando reencarna, primeira situação, a gente traz quando a gente renasce, quando a gente reencarna, ainda resíduos energéticos ainda não completamente equilibrados. Então a pessoa tende, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa teve na vida passada uma doença de estômago gravíssima, passou a vida inteira penando com aquilo, teve um câncer de estômago, fez um montão de cirurgia e tal, e desencarnou com aquele problema grave no estômago. Ela reencarna, entende? Já está numa outra
oportunidade numa outra vida, ela não tem câncer de estômago, não tem nenhum problema grave no estômago, mas sempre tem um enjoozinho, sempre tem um problema de distúrbiozinho, alguma comidinha não faz mal, tal. Então ela traz de vidas anteriores um registro do seu passado que está se diluindo, está terminando, está acabando, mas ainda não está totalmente são os órgãos perispirituais. Este é um exemplo, tá? Outro exemplo, o indivíduo que numa vida anterior passou por um trauma muito forte, por exemplo, ele pode ter morrido sufocado numa situação, certo? Então, ele, por aquele trauma de morrer sufocado, quando ele reencarna, certo? Ele traz no seu aparelho respiratório uma fragilidade. Essa fragilidade, por ele ter sido sufocado na vida passada, pode refletir como uma tendência à asma agora. Não tem nada a ver com castigo, nada disso, entende? É uma consequência de um trauma seu que ainda não está resolvido. É um outro exemplo, compreende? Então existem muitas situações. O que a gente quis dizer é que não existe castigo divino, entende? Existe uma continuidade do processo e a gente não vira uma outra pessoa assim na outra vida. Nós somos os mesmos. Só que nós estamos gradativamente caminhando e tentando solucionar os problemas. Mas segue, né, o questionamento. A última pergunta. Suponhamos que falecido... Suponhamos que uma pessoa falecida tenha uma culpa, uma dívida, enfim. Sim. Com alguém que ele deixou aqui. Teria... Está falando do microfone? Tá? Isso é. Certo. Uma pessoa falecida... Na verdade, eu queria me livrar do microfone. E essa pessoa lá no mundo espiritual, onde quer que ela esteja, poderia, por ter essa culpa, essa fragilidade de ter feito o mal a uma pessoa que trouxe consequências a essa pessoa... Sim. Está preocupado em ter contato, em cuidar dessa pessoa e esse cuidado essa pessoa sentiria essa presença, enfim. Ótimo. Mais ou menos isso. Sim, acontece, tá? Acontece. Há pouco tempo, inclusive, eu trabalhei numa terapia regressiva de uma senhora, uma moça, e foi localizado a presença de uma entidade espiritual aderida ao campo energético dela, certo? Que a perturbava. E foi constatado o seguinte, que era alguém que gostava muito dela, que queria ajudá-la bastante, né? Que queria impulsioná-la nessa vida, numa série de coisas, só que ela transmitia ansiedade, angústia, medo e insegurança. Era um amor assim. Ela gostava dela, certo? Queria ajudá-la, mas em vez de transmitir serenidade, ponderação, tranquilidade, transmitia a ansiedade, a angústia, o medo e a insegurança. Então, alguém que queria ajudá-la, mas que a sua presença prejudicava. Isso acontece, sim. Então são situações, outros se sentem culpados porque tentaram auxiliar e acabaram prejudicando e assim por diante. Bem, então isso acontece. Como é que nós fechamos de orar aí? Fechamos? Sobre a TVC. Então é o seguinte, nós queremos informar que essa palestra, esse bate-papo foi filmado e passará na TVC. Está passando já direto, né, ao vivo, né, na TVC. Depois, então, pelo site do ICEF, vocês podem ter mais informações sobre isso, né? Pois não? Tá, eu só tenho uma pergunta assim, até agora foi falado de doença física, né? Sim. E as psicológicas? Também são de... Sim, segue o mesmo raciocínio, o mesmo esquema, tá? Exatamente. A doença psicológica são doenças da alma, né? Psicose é alma, né? Exatamente.
Bom, nós temos agora, Valmira, depois eu te respondo depois da reunião, nós temos que encerrar por causa do horário que está sendo filmado hoje, inclusive, pela TV SEI, e nós queremos então, nesse momento, agradecer à TV SEI pela oportunidade, né? Esperamos que isso seja aproveitado por muitas pessoas, para estudo, para reflexão, e desejamos aqui deixar nossas energias mais carinhosas, mais fraternas, mais amorosas, que todos possam receber pétalas de flores, em termos de energias, de fluidos, caindo sobre nós, que possamos sentir essas pétalas de flores, integrando-as ao nosso corpo energético. Muito obrigado, muita paz a todos.